Bem-vindos à aula de revisão, na parte de transformação de unidades, mais focados em física. Inicialmente, a gente não vai focar muito em resolver os exercícios de física, a gente vai ver mais como trabalhar com as unidades que são dadas nesses problemas e como é que a gente pode transformar elas para sempre estar no sistema internacional ou para poder chegar na unidade que o exercício está pedindo, que nem sempre é a unidade que ele dá. Meu nome é Matheus, eu sou monitor de física do Faceduca. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, nesse e-mail aqui que está aparecendo. E assim que eu puder, eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas o que é o Sistema Internacional de Unidades? Ele é um sistema que foi desenvolvido, assim, padronizado, na verdade, pela comunidade científica internacional, para poder facilitar o diálogo entre os cientistas de países diferentes. Porque imagina que no Brasil a gente está trabalhando em comprimento em metro, como acontece, né, lá nos Estados Unidos, eles estão trabalhando comprimento em polegada ou pés, aí dificulta os projetos em fazer projetos conjuntos, como acontece na NASA, na ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Então, essa comunidade científica estabeleceu um sistema internacional padronizado para poder ficar mais tranquilo fazer esses trabalhos conjuntos. No curso de física aqui do FACEDUCA, os três mais importantes vão ser esses aqui, que é comprimento, massa e tempo. Porque vocês vão ver que a maioria das outras unidades são derivadas dessas três. Mais para frente, a gente vai ver também corrente elétrica, temperatura termodinâmica, e em química é muito comum a utilização dessa unidade aqui, que é o mol, que é a quantidade de substância. Na parte de gases da física a gente também vê, mas ela é mais utilizada na parte da química. Então, no comprimento, no sistema internacional, a gente usa o metro. E o símbolo é M, M minúsculo, não é M maiúsculo. Para massa, a gente usa o quilograma, não grama, o quilograma, e a unidade é kg, com K minúsculo. E tempo é segundo, com S minúsculo. Dessas unidades que a gente chama de básicas, a gente desenvolve as unidades derivadas. O que são unidades derivadas? São unidades que são formadas a partir das unidades básicas. Pega aqui força, por exemplo, que é uma unidade derivada. Força no sistema internacional é Newton, símbolo N maiúsculo, e o dimensional analítica, que está falando para a gente quais unidades básicas formam essa unidade derivada, é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. E isso é definição de Newton. E não tem dimensional sintética. Mais para frente a gente vai ver o que é isso. Aqui, energia. É dada em joule, J maiúsculo, quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Agora sim, a dimensional sintética. Logo aqui atrás a gente viu que Newton era quilograma metro por segundo ao quadrado. Aqui a gente também tem um quilograma metro por segundo ao quadrado. Se a gente isolar esse 2 aqui, o que isso aqui vira? Newton, que é esse aqui que a gente acabou de descobrir, vezes metro. Esse vezes metro aqui vai aparecer isso quadrado. Então a dimensional sintética, ele começa a usar as próprias unidades derivadas para poder formar outras unidades derivadas. Olha aqui o watt, por exemplo. O símbolo é W maiúsculo, quilograma, metro ao quadrado, segundo ao cubo. Só que a gente descobriu agora há pouco que quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado é joule, vezes 1 sobre segundo, então joule dividido por segundo. E assim em diante. A gente tem uma tabela gigantesca de unidades aqui, vocês podem pesquisar na internet aí, mas a gente vai focar nessas aqui que estão aparecendo, que são as principais para o nosso estudo aqui. E nem sempre os exercícios vão dar para a gente a unidade no sistema internacional, que no caso vai ser o meio da tabela aqui. Eles vão dar a unidade talvez em quilômetros, ou milímetros, ou centímetros, ou essas outras três unidades que a gente vai ver o nome delas mais para frente. Só que se ele pedir para a gente dar a resposta em sistema internacional, ou muitas vezes ele não pede, a gente é obrigado a utilizar, e nos exercícios de física vocês vão ver por quê, a gente tem que saber transformar de quilômetro para metro, de centímetro para milímetro, ou de milímetro para metro. E como é que a gente faz essa transformação? A gente usa essa escala de medidas. Que para esse exemplo aqui, para a gente poder visualizar melhor, eu peguei o metro, que é mais comum, mais utilizado no dia a dia. Por exemplo, a gente pega essa escala e esse aqui são
as gradações. Essas gradações acompanham a unidade e a unidade vem logo em seguida. Essa unidade aqui pode ser qualquer unidade de grandeza. Metro, energia, tempo, força. Por exemplo, aqui poderia ser muito bem um newton, e aqui seria kilonewton, newton, centinewton, milinewton. Tanto é que aqui tem um caso geral para qualquer grandeza x. Nesse lugar do x aqui, você pode colocar qualquer uma das grandezas daquela tabela anterior lá, tanto as derivadas quanto as básicas. E como é que funciona essa tabela então? Primeiro vamos ver os nomes. Essa aqui vocês já conhecem, que é o quilo, então quilômetro. Essa aqui talvez seja nova. A gente chama ela de hecto. Então como é que se lê isso aqui? Hectômetro. Quilômetro, hectômetro. Esse aqui é o deca, decâmetro. Esse aqui é o deci. Então, decímetro, centímetro, milímetro. É importante lembrar que desse lado da tabela aqui a gente também tem outras unidades, como mega, tera, giga, que aí foge um pouco do nosso estudo aqui mais focado no Enem, mas vocês têm que saber que existe. E se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bem fácil essas outras unidades para cá. Assim como para cá. Esse lado da tabela aqui é muito utilizado para química. Essa parte menor aqui, que a gente tem os pico, micro, nano, que aí são unidades bem menores do que 0,001, que já é um número bem pequeno. Então vou pegar um exemplo aqui bem básico, bem direto, só para a gente poder entender como utilizar essa escala. Por exemplo, transformar 132 centímetros para metros. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar essas regrinhas aqui, enquanto a gente não torna esse procedimento automático ainda, mas depois de um tempo ele vai ficar automático. E ir seguindo isso aqui então para a gente poder utilizar. Posicionar o número na tabela, sendo que o último algarismo significativo fique na unidade dada. Aqui essa palavrinha aqui, algarismo significativo. Talvez seja uma coisa nova para vocês, talvez não seja. Para simplificar, grosso modo, a gente vai falar que algarismo significativo é o primeiro número antes da vírgula. Então, no caso de 2,23, o algarismo significativo vai ser o 2, esse 2 aqui. Ou, por exemplo, 125, o algarismo significativo aqui vai ser o 5, apesar que não tem vírgula aqui, o último número é ele. Ou no caso, 13,31, o algarismo significativo vai ser o 3. A grosso modo. Então, vamos lá. Preencher o restante dos vazios com zeros. Então a gente vai ter a tabela aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. O 132 foi dado em centímetros, então eu pego o algarismo significativo, que é o 2, e coloco aqui, no centímetro. 2. Agora eu vou escrever o número de trás para frente. 182, então 2, 3, 1. 132. Tranquilo? Próximo passo, movimentar a vírgula para a unidade que deseja se transformar. Aqui tem uma vírgula invisível, porque esse número aqui é 132,0. Mas esse zero não faz diferença para a gente, né? A gente lê como 132, mas existe essa vírgula aqui. A gente vai pegar essa vírgula e jogar para a unidade que a gente quer transformar. A gente quer transformar para metros, então eu vou pegar essa vírgula e jogar ela para cá. Então ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Olha ela aqui. 1,320. Como é que a gente lê isso aqui agora? 1,320 ou 1,320 metros? Ou simplesmente 1,32 metros? Porque esse zero aqui não faz diferença para a gente agora. Outro exemplo aqui. Vocês podem perceber que agora já não é metro mais, é newton. Pra vocês poderem ver que essa tabela funciona com qualquer unidade. Transformar 150 newton para kilonewton. Então vamos lá, pega a tabela, posicionar o número na tabela, sendo que o último algarismo significativo fica na unidade dada. O último algarismo significativo é o 5. E a unidade dada, newton. Então vem cá, newton, 5. Pode ver que a direita dele eu preenchi tudo com 0. 0, 0, 0. E escrevo o número de trás para frente. 155, então 5, 5, 1. E aqui preencho com 0 também. Próximo passo, movimentar a vírgula fantasma para a unidade que deseja transformar.
a gente está em newtons e quer quilonewtons. Então, vou jogar essa vírgula aqui para o quilonewton. Então, aqui, ela aqui, 0,15500, que é isso aqui, 0,15500 kilonewtons, que é onde a vírgula está agora. Ou simplesmente 0,155 kilonewtons, porque esses três zeros aqui não vão fazer diferença para a gente. Tranquilo, né? Mais um exemplo aqui, então, um pouco diferente, que é transformar 1,235 kg para decigramas. Nesse caso aqui, eu vou ter um 1, que vai ser o logaritmo significativo, que é o número antes da vírgula, em quilogramas. Então, eu venho aqui em quilogramas, coloco 1, aí no caso já tenho a vírgula, 2, 3, 5. Não tem mais nada, então vou preencher o restante com zeros. 0, 0 e 0. Beleza. Eu quero em decigramas. Decigramas é onde? Decigramas é esse aqui, ó. Então eu vou pegar essa vírgula aqui e vou jogar até decigramas. Então joguei a vírgula lá para frente em decigramas e esse número virou 12.350, ou 12350,00. 12.350,00. Lembrando que esses dois zeros não fazem diferença para a gente depois da vírgula, então simplesmente 12.350 decigramas. Beleza?